a gente tem uma situação extremamente bizarra hoje no Brasil. Eu não canso de repetir isso. A gente precisa bater nessa tecla, porque o negócio perdeu o controle completamente. Vamos colocar esse trecho de uma entrevista do Gilmar Mendes para os blogueiros da CNN. Vou chamar de blogueiro agora. Devolveu a autonomia à política. A política tinha sido sequestrada por promotores, por juízes, por delegados. Foi o Supremo que, graças a uma atuação garantista, devolveu à política a autonomia. Do contrário, nós éramos reféns de Janot, de Moro e outros personagens menos elogiáveis. E aí? O Gilmar Mendes fala com todas as letras, já entra na questão do Alexandre de Moraes, falando que não tem nada que justifique impeachment, e a imprensa já começa a olhar para isso, e eu acho, assim, eu vou ser muito sincero, né? Você tem vários militantes de redação, você tem vários jornalistas, pseudo-jornalistas, tentando fazer essa defesa do Supremo Tribunal Federal, mas está se tornando um trabalho virtualmente impossível, né? Porque qualquer cidadão que olha para isso, ele pode nem entender muito de Supremo Tribunal Federal, liturgia do cargo, foro por prerrogativa de função, mas a gente entende, pelo menos intuitivamente, códigos de natureza humana. E está muito claro que esses caras, eles só vão continuar, se depender deles, nesse processo de blindagem total e absoluta dessa organização criminosa instalada no STF e no TSE. Você tá mudo. Você se mutou. É por isso que não pode votar em corrupto. É por isso que não pode dar trela para corrupto. É por isso que tem que ter uma base moral para esse país, de forma que o corrupto seja imediatamente rechaçado a priori. O Paulinho da Força, que sempre foi um aproveitador, um pelego, um sujeito que cria uma reserva de mercado de sindicalistas violentos e vagabundos para ficar atrapalhando a vida de quem quer trabalhar, tanto do patrão quanto do empregado, ele estava, há algum tempo atrás, sendo investigado pelo próprio Gilmar Mendes. Então ele estava lá na reta, ele estava lá na berlinda. Provavelmente agora ele resolveu pedir para que não tenha o pacotão anti-STF, está lá defendendo os censuradores, ditadores togados, porque provavelmente ali talvez ele tenha feito um acordo. Olha aí, vocês parem de me investigar e eu peço para o pessoal, eu dou um apoio para vocês aí, eu dou um apoio para o acúmulo desenfreado de poderes dos senhores excelentíssimos togados de notório saber jurídico. Então é isso, é toma lá da cá, eles negociam influências, eles negociam tudo, sendo que o povo é o passivo de tudo isso. Tudo que eles fazem, eles jogam os prejuízos e os riscos no colo do povo. Esses são os tais representantes eleitos. Esses são os líderes partidários. Esses são os juízes nomeados pelos poderes eleitos. É o que Olavo de Carvalho falava muito bem. O poder emana do povo e contra ele será exercido. Essa é a democracia moderna que carece dos seus fundamentos de tradição e de moralidade. E aí nós vemos aí também que essa civilização moderna, que na verdade são bárbaros vivendo das ruínas, carece de um mínimo de lógica, né? Porque certamente o STF, não vou nem falar o judiciário, vamos dar o nome aos bois aqui, o STF, ele sequestrou a política institucional do país para si. Todas as decisões legislativas, executivas, judiciárias passam pelo crivo do STF. E o Gilmar Mendes falou, olha, graças a nós, o STF, a política não foi sequestrada. Então é como se o sequestrador estivesse falando, estou te sequestrando pelo seu próprio bem, estou te sequestrando em nome da tua liberdade. É como um estuprador falando que está estuprando em nome da castidade. Agora, as palavras não significam mais nada. Quem tem o fuzil detém o significado das palavras. Infelizmente, o STF tem o fuzil da Polícia Federal. E enquanto isso, Sté, a gente mostrou aqui essa entrevista do Gilmar Mendes para a CNN, eu já considero isso totalmente abusivo, eu já considero um absurdo, não só o cara entrar no mérito sobre pedido de impeachment, que ele está entrando no mérito de um julgamento que não cabe a ele, cabe ao Senado. Sim, a loucura, virou o Brasil, Marco Antônio, é uma loucura. Porque, veja,
se existe um sistema de freios e contrapesos, e você tem o Senado como um freio do Supremo, então qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender que o Gilmar Mendes ir para uma rede de televisão, para uma emissora e falar este impeachment não se justifica... Não é o STF que tem que dizer isso. É ele falando do controlador dele, do cara que freia ele, que é o Senado. Mas então ele tá falando o seguinte, eu sou irresponsável, eu não posso ser responsabilizado por nada. Esse é o Supremo. A gente não é responsável, a gente manda em tudo, mas não é responsável por nada. E aqui, Esté, eu queria te mostrar a manchete falando do Cleitinho, Cleitinho prometendo obstruir tudo enquanto o impeachment do Moraes não for pautado no Senado. Ele bate na tecla das 36 assinaturas e para colocar para votação também. Vários outros senadores falam isso. A gente viu uma entrevista recente também do Flávio Bolsonaro para o Guilherme Amado, falando: põe para votar, põe no plenário. Vamos ver, Pacheco, põe para votar. Vamos ver se a gente não tem o voto para dar a abertura do processo de impeachment. E também tem uma fala do Magno Malta que eu queria te ouvir a respeito, junto com todo esse negócio que a gente está vendo do STF. Colocar rapidamente. Não vive. Morreu nas vísceras do Estado. O que essa casa fará, senhor presidente? Que o presidente dessa casa tem medo do Supremo? Ou tem medo do Supremo ou faz parte dessa cooperativa? Eu quero olhar para ele amanhã e dizer uma declaração dele nos jornais de que não dará prosseguimento ao que foi votado na Câmara, fazendo contenção às decisões do Supremo contra essas duas casas, que ele não vai dar prosseguimento. Ou o senhor já reuniu com aqueles que te apoiam, que acreditam, que também tem um verdadeiro amor pelo Supremo, que amam o Supremo, que tomam uísque juntos, né? Que tomou uísque com eles? Sei nem se Vossa Excelência bebe, se bebe, pare, porque não pode beber. Mas Vossa Excelência diz: não darei prosseguimento. Pacheco, você não falou nada comigo. Você não telefonou para mim. Pacheco, eu sou alguma coisa nessa casa. Eu fui eleito pelo povo do Espírito Santo. São 81, eu sou um dos 80. Ele perguntou para Vossa Excelência? Então, eu queria aproveitar, Stephanie, e bater na seguinte tecla. Isso que está acontecendo, quando você tem 36 senadores pedindo o impedimento do Alexandre de Moraes, dispostos a abrir, a gente está falando já de mais de 1/3 do Senado Federal, e você vê o Pacheco participar dessa blindagem com um advogado do Senado Federal, um consultor jurídico concursado, tem mais de 100 processos, o escritório dele, privado, tem mais de 100 processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, eu vejo cheiro de uma organização criminosa prevaricando e blindando o STF a qualquer custo. Sim, o que o Magno Malta falou a grosso modo as duas coisas. Vocês estão macunados ou têm medo? Ele tem medo, ele está macumunado. Para mim, isso não tem segredo nenhum. Então, vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo e relembrar um pouco o impeachment da Dilma. O que aconteceu com o Cunha, com o Eduardo Cunha? Precisa ir longe. Então, tudo que se faz ali dentro dessa sucursal chamada Brasília, tudo tem uma consequência para os presidentes das casas. E hoje o que o Pacheco tem é medo e está macumunado. No meu entendimento, são as duas coisas. Mas mais importante do que isso, existe já alguns movimentos que eu estou vendo aqui relacionados à presidência da casa. Muito provavelmente quem vai ganhar essa presidência se chama Alcolumbre, tá? E muito provavelmente nós aqui da direita, não nós aqui, tá? Mas a direita vai ser convencida a ratificar esse nome como modo de tomar a opinião pública. E mais importante do que isso, a gente vai ver uma verdadeira guerra, tá? Na eleição de 2026, sobretudo para o Senado. Então, quem não estiver preparado para isso ainda já se prepare, porque grandes nomes que são da direita, a gente tem aí Eduardo, a gente tem Ricardo Salles, mas talvez a gente veja as pessoas da própria direita tentando fritar algum desses nomes em detrimento de algum nome do centro. Foi o que a gente está já com percepção. Um processo de impeachment ele é bem demorado. A gente viu que a Dilma demorou 2 anos.
Os movimentos pelo impeachment do Alexandre de Moraes, eles praticamente começaram aqui com o Marco Antônio Costa e ali com o Jair Bolsonaro chamando outras manifestações, mas em se dizer assim, estas manifestações são especificamente para esta pauta única, a gente tem o que aí? Uns 6, 7 meses, né? Eu acredito que possa vir a acontecer, mas na troca, em 2026. A gente tem que fazer uma troca boa no Senado de pessoas que tenham combatividade e clareza para poder tocar isso de maneira a conseguir angariar a maioria. Hoje, essa maioria que tem, querendo ou não, está dependente ainda do presidente da casa, do Pacheco. Foi por isso que quando a gente teve aqui um dos senadores que é favorável, né, a essa pauta, eu fiz a seguinte pergunta: vocês já estão analisando uma mudança, uma votação, uma mudança no regimento interno da casa para que o próprio presidente ele seja alijado de tomar uma decisão que a maioria está pedindo para ser pautada e ele se recusa a pautar? Porque isso precisa acontecer. Hoje a gente tem um sistema de freio e contrapeso que está manco, porque não tem o que se fazer contra o presidente da casa que não quer pautar alguma coisa. Ele simplesmente empaca, que nem uma mula, tá? E não bota o negócio para andar, o negócio não vai para frente. Então, isso para mim não é democracia.